Então, como a semana que vem nós temos uma semana cheia de avaliações, né? A primeira, no caso, é a língua portuguesa. Eu vou fazer ao longo da semana algumas revisões orais com vocês aqui no Zoom em relação, desliga o áudio, por favor, em relação ao conteúdo, tá? Então, eu preciso que vocês fiquem bem ligados, porque é revisão, que tiver que tirar dúvida, já tira por aqui por mim, tá? E aí, a tarefa que eu passar para vocês vai ser para correção do dia seguinte, tá bom? Porque às vezes pode estender em mais de uma aula aqui no Zoom, né? Porque como é a matéria toda, então a gente pode ver essa matéria exclusivamente aqui no Zoom de revisão, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu desativei o som. Acho que sim. Para começar, nós vamos ver a primeira matéria aí. Eu vou pedir para quem está escrevendo no bate-papo parar, por favor, porque senão atrapalha a aula, tá? Eu quero só que preste atenção na aula e não fique brincando, porque a hora de brincar acabou, tá bom? Primeiro nós vamos ver sobre fonemas. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que diante de tudo que a gente trabalhou, desde o início da pandemia, nós fizemos algumas revisões, né? Então, vou voltar a repetir. Eu vou pedir para os meninos que desligaram a câmera ligar, por favor, ou se não sair, porque se for para ficar ligando e desligando a câmera, não vai dar certo, tá? Vamos todo mundo ficar com a câmera ligada, prestar atenção na aula, atrapalhar menos. Tá certo? Então, fonemas. O que são? O que na verdade é o fonema? Nós temos um número de letras numa palavra, né? E temos também o número de fonemas, que é o som que nós ouvimos de cada letra. Se você fala cachorro, eu pus uma palavra maiorzinha. K. Vamos ver de quantas eu vou ligar o som de vocês para vocês responderem essa pergunta minha. Pode ativar aí para vocês o áudio. Cachorro. Eu tenho quantas letras? 9. Eu tenho exatamente 8 letras, certo? Mas quando eu pronuncio essa palavra, o show, o CH, que é formado por C e por H, eu vou escutar apenas um som, correto? E o ro, de cachorro, são 2 R's. Eu vou escutar o som como se fosse um R só. Deu para entender? Então, aí, eu tenho exatamente 8 letras, né? E tenho apenas quantos fonemas? Quem souber, pode ligar o áudio e falar. 6 fonemas, gente. Certo? Por conta do som das palavras. Pato. Vamos supor pato. É uma palavra bem simples para vocês. Pato eu tenho exatamente 4 letras e 4 fonemas, porque eu escuto o som do P, eu escuto o som do A, eu escuto o som do T e eu escuto o som do O. Concordam comigo? Então, letras e fonemas, há uma separação. Letras, é bem claro o que é, né? São as que formam a palavra toda. E os fonemas são os sons de cada letra que é escutado da palavra. Ok? Alguma dúvida em relação a fonemas? Nenhuma dúvida? Então, vamos passando para frente. Vamos lá para a página agora comigo. Vamos para a próxima revisão, que é sobre sílabas. Nós classificamos as palavras conforme ao número de sílabas. Lá na página 29, vocês vão colocar. Número de sílabas de uma palavra. Quer dizer,
Se a palavra tem uma sílaba só, ela é chamada de monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas ou mais, polissílabas. Certo? Então, quando eu peço para você, classifique a palavra quanto ao número de sílaba. Você vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Deu para entender? Agora, nós temos também a classificação das palavras conforme a sílaba tônica, tá? Sílaba tônica, a última é o quê? Oxítona. Se a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, for a última, ela é classificada como oxítona. Agora, se a sílaba tônica for a penúltima, ela é classificada como paroxítona. E antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Então vamos lá. Então eu vou falar uma palavra aqui para vocês. Posso tirar até o exemplo aqui do livro. Paletó. Paletó, ele tem acento no O, então fica fácil de eu saber qual que é a sílaba tônica, né? Que é o tó. Tó. Você sempre conta a sílaba da direita para a esquerda, tá, gente? O tó, no caso, como é a sílaba mais forte e fácil de encontrar porque tem um acento, você vai classificá-lo como oxítona. Essa palavra é oxítona, por conta da última sílaba ser a tônica, a mais destacada, a mais forte. Mas pode acontecer que tem palavras que não tem acento. E você tem aquele macetinho que a gente fala lá desde o 2º ano, que é você chamar pelo nome, né? Da palavra, chamar a palavra. Que aí você descobre claramente a sílaba tônica dessa palavra. Agora, quando que ela é a penúltima sílaba, professora? Então, se você conta última, penúltima, da direita para a esquerda, fica fácil de você saber, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui de uma. Vou pegar aqui do livro também. Brisa. Brisa não tem acento. Quando você chama por esse nome, você descobre qual que é a sílaba tônica. Brisa. Aqui eu falei com mais entonação, aqui eu falei mais tempo, foi o bri, certo? Então, brisa, eu tenho 2 sílabas, não tenho? Então, eu tenho 2 sílabas. A última não é a mais forte, o bri é o mais forte, e essa é a penúltima. Então, eu classifico ela como paroxítona, tá? Agora, as palavras proparoxítonas, todas essas palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, se elas são acentuadas, é fácil de você achar a classificação dela, entendeu? Classificá-la como proparoxítona. É só você contar última, penúltima e antepenúltima, da direita para a esquerda. Vou dar um exemplo aí, tirando uma palavra do próprio livro de vocês, nós temos símbolo. Símbolo. Lo é a última sílaba, bo é a penúltima sílaba e o sim é a antepenúltima. E tem um acento agudo aí no sim. Por quê? Porque toda palavra proparoxítona é acentuada. E essa palavra, então, é classificada como proparoxítona. Deu para entender direitinho até aí? Então, classificação quanto ao número de sílabas, você vai falar se a sílaba se é uma palavra de sílaba, monossílaba, trissílaba ou polissílaba. Monossílaba, uma sílaba só. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba de 4 para frente. Certo? E quando pedir para você classificar quanto à sílaba tônica, você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ok? Vocês têm que prestar muita atenção nisso daí, porque muitas vezes lá em exercício pede, classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Aí vocês falam, como que é? Para dizer quantas sílabas tem, professora? Não, é para você classificar, dar um nome, porque recebe um nome, entendeu? Quando pede para você classificar, é para você dar o nome. Como que eu classifico aquela palavra? E não quantas sílabas tem, tá bom?
Agora, oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu vou sempre contar da direita para a esquerda. Última, oxítona, última sílaba tônica. Penúltima sílaba tônica, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Ok. Depois, na página 30 aí, fala sobre as palavras que são monossílabas. Elas também têm uma classificação. Elas podem ser classificadas como monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Quando eu falo de monossílabos tônicos, são as sílabas mais... são pronunciadas com intensidade. Por exemplo, ele deu alguns exemplos aí no livro. Tu, nós, tá vendo que é mais aberto? Pé, nós temos pó, tem sol, é bem aberto o som. Por isso que eu chamo, e tem mais intensidade quando eu falo. Então, essas palavras, ela tem uma classificação. Além de ser monossílabos, nós também classificamos como tônicos, tá bom? Com a intensidade maior, quando eu falo essa palavra, o monossílabo se torna tônico. E quando que é átono? Átomos, ela tem, na verdade, elas são pronunciadas com menor intensidade. Exemplos dados aí no livro. Lê, se, nos, de, da, certo? E nem tem acento. Então, na maioria das vezes, as palavras que são classificadas como monossílabos tônicos são acentuadas, tá? Porque aí fica um som mais intenso. Agora, os monossílabos átonos, geralmente não tem acento. Geralmente não, na maioria das vezes, não possui acento e a intensidade ao falar é bem menor, tá? Essa é a diferença de monossílabos átonos de monossílabos tônicos, tá certo? Quem não sublinhou aí, sublinha para mim a parte que fala atenção, aí na página 30 de vocês. Os monossílabos tônicos não são necessariamente acentuados. São assim classificados por não se apoiarem foneticamente na letra anterior ou posterior. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar o som aí e me perguntar. Tá certo? Estou só aguardando vocês. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Eu. Quem? Eu. Eu tenho que falar nome. Matheus. Fala, Matheus. Eu não entendi os negócios do monossílabos átomos. Monossílabos tônicos têm uma intensidade maior. Quando você fala, Matheus, quando você pronuncia, você escuta com mais intensidade. Tá, olha só o som. Dá, sol. Tá vendo que o som é mais intenso, mais forte? Deu para entender? Agora, os monossílabos... E os átomos? Hã? E os átomos? Calma, eu tô falando do tônico. Calma, uma coisa de cada vez. E os tônicos, a intensidade é bem menor. Quando você pronuncia se, lhe, nos, vos, entendeu? A intensidade é bem menor. E não são acentuados, geralmente. Tá certo? Deu para entender agora? Então as sílabas tônicas são mais fortes e as átonas são mais fracas. Sim, monossílabos, né? Sim. E no caso onde eu pedi para vocês sublinharem, fala que os monossílabos tônicos, eles não são necessariamente acentuados, tá? Nem todos são acentuados, mas o som é bem mais forte. Tá certo? Tirei a sua dúvida? Não tirei sua dúvida? Tirou. Beleza. Posso passar para frente, meninos? Então, vamos lá para a página agora comigo, onde fala sobre encontro vocálico. Que é ditongo, tritongo e ato.
O encontro vocálico, você já sabe que é o encontro entre vogais, página 47. Elas podem permanecer na mesma sílaba ou em sílabas separadas, certo? Você vai classificar esses encontros vocálicos conforme a separação. Na separação das palavras, dá para você classificar bem. Quando eu falo... Já falei, 47. 47. Quando eu falo que uma palavra, quando você separa a sílaba dessa palavra e as vogais permanecem, são duas vogais, certo? E ela permanece, as duas vogais permanecem na mesma sílaba, eu vou classificar como ditongo. Agora, se eu tenho uma palavra que possui 3 vogais na mesma sílaba, eu vou classificá-la como tritongo. E quando eu separar a sílaba de uma palavra e as vogais também são separadas, eu classifico como hiato, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aí mesmo no livro de vocês, nós temos algumas palavras que são classificadas. Eu vou falar outra palavra aqui, por exemplo, que não esteja aí. Papai, por exemplo. Pá, quando eu separar a sílaba, papai. A primeira sílaba, pai, né? O A e o I, eles permanecem juntos na mesma sílaba. Se eles permanecem juntos na mesma sílaba, eu vou classificá-los como ditongo, certo? As duas vogais permanecem juntas na mesma sílaba, então eu vou classificar esse encontro vocálico como ditongo. Agora, se eu tenho uma palavra, Paraguai, quando eu separo, quando eu pronuncio também, quando eu estudo também e vejo que permanece na mesma sílaba. Paraguai, certo? O, A, I permanecem juntas. Essas vogais permanecem juntas na mesma sílaba. Quando são 3 vogais que permanecem juntas na mesma sílaba, eu vou classificar esse encontro vocálico como tritongo. Deu para entender? Agora, se eu falo uma palavra como rainha, quando eu separo a sílaba dessa palavra, o A e o I se separam. Fica rainha. Quando as duas vogais se separam, eu classifico elas como, esse encontro vocálico como hiato. Certinho? Então, eu tenho, nos encontros vocálicos, eu tenho a classificação ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Hiato, vogais em sílabas separadas. É muito fácil isso daí. Só que tem que ter muita atenção na hora de separar a sílaba, porque tem gente que ainda não sabe separar a sílaba. Eu não acredito nisso, professora. Pois pode acreditar. Tem gente que não sabe separar a sílaba ainda. Meninos de 5º ano. Tá? Por isso que tem que ter muita atenção ao separar essas sílabas. Porque às vezes vai separa errado e aí classifica errado automaticamente, né? Então, para finalizar, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Hiato, vogais em sílabas separadas. Nossa, professora, que fácil! Também acho. Acho bem fácil mesmo. Agora vamos lá para a página. Deixa eu ver se eu estou finalizando aqui. Vamos lá para a página para a gente revisar o conteúdo sobre encontro consonantal e dígrafo. Encontro consonantal, encontro de consoantes. Certinho? E o que é dígrafo, professora? Dígrafo também é um encontro de 2 consoantes, mas o que diferencia o encontro consonantal do dígrafo é uma única coisa. No encontro consonantal, eu pronuncio a palavra e eu automaticamente escuto o som das duas consoantes que estão juntas. No dígrafo, não. Eu tenho 2 consoantes juntas, porém,
elas, ao serem pronunciadas, eu escuto o som de uma só, certo? Isso até auxilia em casos de você saber o fonema, tá bom? Em caso de número de fonemas, isso também ajuda muito. Então, aí na página 61, fala sobre isso que eu vou entrar com vocês agora, revisar com vocês agora. Então, eu tenho também uma diferença de encontros consonantais. Os encontros consonantais, eles podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas, sílabas diferentes. Aí ele dá o exemplo na página 61 de psicólogo. PS, psi. Tá vendo que eu escuto o P e o S? Mesmo que a pronúncia, às vezes, seja um pouco diferente. P, mas quando eu pronuncio, psicólogo. Mas o som é do P e o som é do S, certo? Eu escuto os dois sons. Agora, em sílabas diferentes, nós temos aí pescador. Quando eu escrevo a palavra sem separar, você observa que o S e o C estão juntos, né? Tem um encontro aí, certo? Quando eu separo a sílaba, eles vão se separar. Mas não quer dizer que não é um encontro consonantal, tá certo? Porque existem encontros consonantais que permanecem na mesma sílaba e ficam em sílabas diferentes. Mas são encontros consonantais porque quando eu pronuncio, eu escuto as duas consoantes. Agora, quando eu falo de dígrafo, no dígrafo já tem um porém. No dígrafo, quando eu vou pronunciar, um exemplo para vocês é cachorro, né? Não, vou falar outra. Torre, tá? Torre. Torre. Torre é escrito com o quê? Com dois Professora, R's. eu vou ter que sair da aula. Por quê? É porque a minha mãe vai trabalhar e eu tenho que ir. E não tem internet pra eu ir. Tá bom. A tia vai... Escuta só a tia. A tia vai estar gravando essa aula, depois você assiste ela lá no grupo. Tá. Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia, tudo bom? Olha, Tudo é bem. que eu tô indo de trabalho e eu levo as crianças agora, tá? Não, tranquilo. Aí a aula eu vou estar gravando e aí ela depois assiste. Ah, não, então tá bom. Tá bom? Vou pegar minha bebê. Então tá. Beijo, Ana Clara. Aí, gente, continuando com vocês. Quando eu falo torre, ao pronunciar torre, tenho dois R's, que são duas consoantes, certo? Duas consoantes juntas. Porém, eu escuto o som de apenas uma. Aí eu vou classificar como dígrafo, tá certo? Viu a diferença entre encontro consonantal e dígrafo? Encontro consonantal, eu escuto o som das duas consoantes da palavra. Dígrafo, não. Dígrafo, eu escuto o som apenas de uma das consoantes, tá certo? Aí, eu tenho alguns exemplos aí para vocês, na página 61, de consoantes que são consideradas dígrafos. Olha aí, eu tenho CH, NH, SS, QU, eu tenho SC cedilha, LH, RR, GU, SC e XC. Nesse caso do QU, professora, QU, mas o Q é uma consoante, o U é uma vogal. Não é encontro de vogais? Não é encontro de consoantes? Sim, mas nesse caso aí é uma exceção, o QU e o GU. Quando eu pronuncio, por exemplo, o exemplo que ele dá aí de isqueiro, quando eu escuto a palavra isqueiro, quando chega no Q e no U, eu vou escutar só o som do Q, entendeu? Então, nesse caso, é considerado o quê? Um dígrafo. Quando eu falo de GU, algumas palavras, não são todas, viu? Nem todas que possuem GU são consideradas como encontro consonantal, como dígrafo. Por quê? Só é considerada aquela palavra que possui... Só um minutinho. Só é considerada aquela palavra que possui, que eu escuto o som de apenas uma palavra, que no caso é o G, tá? No caso, guincho,
cegueira, tá vendo? Eu escuto só o som do G, tá certo? Essa é a diferença, essas duas são exceções no caso. Agora, quando eu falo de encontros, nós temos também dígrafos com vogais nasais. Olha o exemplo aí na página 61. O AM, quando eu falo, fica ampola. Nós temos vampiro, entendeu? O som é diferente. Olha aí, em tempestade, tá vendo que é nasal? É um som nasal? Quando é um som nasal, você classifica também como dígrafo. AM, EM, IM, OM, UM, AM, EN, IN, ON e UM, tá? Isso daí vocês precisam ficar bem atentos, porque às vezes eu já percebi e lembro de exercícios que eu fiz com vocês, que a professora aqui fez com vocês, e vocês erraram por conta disso. Mas A é uma vogal, e N é consoante. Dígrafo não é encontro de consoantes? Não é só. Nesse caso aqui, assim como nós temos o QU e o GU em algumas palavras, são exceções, nesse caso aqui são as exceções também, tá certo? Isso aqui vocês têm que memorizar bem para não esquecer. Então, eu volto a repetir. Geralmente, o GU e o QU só serão dígrafo diante das vogais E e I. Por exemplo, quando eu falo guincho, o GU não está com I? Depois, a próxima vogal não é o I? Entendeu? Aí é considerado um dígrafo. Esse macetezinho está na página 62. Olha aí, sublinha, por favor. As combinações GU e QU só serão dígrafo diante das vogais E e I. Nas palavras em que GUE, GUI, E, QUE, QUI equivalem cada letra a um fonema, não há dígrafo. Por exemplo, açougue, guilhotina, querosene, arquitetura e é dígrafo. No caso, aguentar. Tá vendo que eu escuto o G, o U e o E? Aguentar. O som é diferente. Linguiça. O som também é diferente. Tem o U aí. Delinquente. Eu escuto o Q e o U. E por final, o outro exemplo, tranquilidade. Tá vendo que o som é diferente? Eu vou escutar o QU, aí eu não é um dígrafo. Não há dígrafo nessa palavra. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão aí de dígrafos? Alguma dúvida? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui já avisou para mim que vai acabar a nossa aula, nosso tempo, tá? Então, eu vou passar os exercícios para vocês lá no grupo. Vou mandar agora para vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui. Tá certo? Beijo. Até daqui a pouco, tá bom?